Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aqui em nosso canal. E hoje nós vamos fechar um arco que fala sobre os sujeitos processuais, falando de um tema importantíssimo que diz respeito aí às causas de suspeição e impedimento que vão atuar principalmente com relação ao sujeito do julgador, do juiz processual, mas que também vão afetar outros sujeitos processuais na relação que se faz dentro da persecução penal. Então, nós já estudamos os sujeitos processuais e agora nós vamos ver as causas de suspeição e de impedimento que atuam sobre o seu papel dentro da persecução penal. Então, vamos lá. Olha só. Conceituar o que são suspeições e impedimentos. Vamos lá. É a decorrência da necessária imparcialidade, principalmente do julgador. Nós vimos aqui, desde os princípios processuais, em que um dos aspectos da jurisdição, um dos aspectos processuais da jurisdição é a imparcialidade do julgador. É a sua equidistância entre os sujeitos processuais. Nós vimos também que o Ministério Público ele atua com caráter dúplice. Ele atua tanto quanto acusador, quanto como custos legis. Nós vimos o papel também do delegado de polícia dentro da persecução penal. E vimos que existem outros sujeitos, acessórios ou secundários, que também atuam no processo penal. Posso citar aqui peritos, posso citar aqui intérpretes, escrivães, que produzem atos também, têm papéis dentro do processo. Então imaginem um perito que, devendo ser imparcial, tem no processo alguém sendo julgado que é muito próximo a ele. Será que essa perícia ainda seria imparcial de fato? Então percebam que existem sujeitos que exercem papéis que têm que ter lado dentro do processo. Então quando a gente fala do acto trino personarum, um processo como um ato de 3 pessoas, dentro daquela dialética, nós temos parte acusadora que detém uma tese de que alguém cometeu algum crime. E esse tem parte dentro do processo. A parte não diz respeito ao sujeito, mas o papel constitucional que lhe é atribuído. Então vejam, ainda que seja parte, ainda que tenha um papel atribuído visando a acusação, ainda assim ele não pode ter nenhuma relação com o acusado para que ele não viole, olha só, para que ele não viole ou para que não aparente violar esse papel, tá? No juiz fica muito mais evidente, porque o juiz é quem tem que escutar as duas partes, é quem não deve ter lado, é quem não combate o crime, mas quem busca dar a prestação jurisdicional mais correta, que é culpar os condenados e absolver os inocentes dentro de nossa ótica constitucional. Então, para o juiz fica mais evidente a necessária imparcialidade. Naquela máxima que o juiz não deve ser só imparcial, mas deve parecer imparcial. Naquela ideia de que nós não devemos contar com uma bondade dos bons, mas sim com um sistema que assegure que qualquer aparência, vejam só, qualquer aparência de parcialidade faça com que o julgador seja imediatamente afastado do processo. Então vejam, não é evidência, tão somente aparência importa para afastar o julgador da causa. Então aquela máxima que a mulher de César não basta ser só honesta, mas tem que transparecer a honestidade também, tá? Então, veja só. Então, são causas subjetivas e objetivas que apontam para presunção de violação da imparcialidade necessária do sujeito processual. Então, nós vamos ver que, eminentemente, elas vão se aplicar ao julgador, mas não deixarão de ser aplicadas para os demais sujeitos do processo, tá? Então, olha só, vamos falar
sobre a parcialidade ou imparcialidade. Então veja só, o juiz natural, ele detém ou deve deter algumas características. A investidura por concurso público, como regra, não é? Ela é uma das causas que busca, olha só, ela busca mostrar que não há escolhas políticas para os julgadores e que esses estão tecnicamente habilitados para resolver, no caso, uma causa penal. Então veja, a imparcialidade, ela já brota desde o concurso público de provas e títulos, que é realizado para que se selecione de forma técnica e já imparcial quem vai exercer o poder jurisdicional. A imparcialidade, no caso concreto, tá? É uma qualidade, então, entre o julgador, o caso penal e os sujeitos do processo. Então, o julgador, ele deve deter uma aparência de equidistância entre os sujeitos processuais e uma aparência também de distanciamento da causa penal. Então ele não deve ter nenhum interesse na causa e nenhum interesse subjetivo, nenhum vínculo subjetivo com as partes do processo, sob pena de, olha só, de trazer uma aparência de parcialidade que é ruim para o exercício da jurisdição. A legitimidade da jurisdição se dá com a imparcialidade do julgador. Então a imparcialidade é pressuposto para exercício da jurisdição. Olha só, ela é essencialmente, então, como eu disse, necessária ao juiz, mas é fundamental a todos os sujeitos processuais, excetuando-se quem? Por previsão legal, o delegado de polícia, que eu reputo errôneo, tá? Eu reputo errôneo não poder se arguir suspeições contra o delegado, ainda que o delegado ele possa alegar a sua própria suspeição, tá? E por lógica o defensor do acusado, gente. O defensor, por lógica, tá? Ele não tem nenhuma vedação, até porque o defensor, ele não é um papel, olha só, não é uma função de Estado. É uma função eminentemente privada, exercida também pelo Estado, na tentativa de corrigir as desigualdades de nossa sociedade. Então, o defensor público não é uma função de Estado. É uma função que deve ser temporária até que nossa sociedade atinja a igualdade. Infelizmente, isso está absurdamente, ao meu ver, longe de nossa realidade. Então, olha lá, a imparcialidade ela pode recair. A imparcialidade ela pode transfigurar-se em causas de impedimento ou incompatibilidades ao juiz, podendo recair ao juiz, ao Ministério Público, aos servidores da Justiça, aos peritos e aos intérpretes. Então, todos esses aqui, espera-se uma desvinculação dos sujeitos processuais. Espera-se uma vinculação única e exclusiva com os ditames constitucionais e os ditames legais. A imparcialidade, olha só, a imparcialidade, quando ela recai sobre quaisquer dos sujeitos processuais que eu citei anteriormente, ela tem que ser autodeclarada nos autos. Então é o que se espera do sujeito processual. Então o juiz que verifica que um filho seu está sendo processado, ele já se declara suspeito, tá? Ou, se não for feito, as partes têm esse direito, tá? Na chamada exceção de suspeição. Então as partes podem? Não, as partes devem, para o melhor andamento do processo. Quanto ao delegado, como eu já citei, não é cabível a arguição, tá? A exceção de suspeição, mas ele deve reconhecer-se quando presentes os motivos, tá? É igualmente absurdo o juiz julgar seu filho, quanto um delegado investigar o seu filho, ou o seu inimigo também, por que não?
tá? Ambas as causas, imagina-se que não vai transcorrer a investigação ou o julgamento da forma mais correta. Quanto aos julgadores do tribunal do júri, deve ser feito o pronunciamento em plenário. Essa exceção é arguída em plenário e vai ser julgada pelo juiz da causa. Agora vamos falar um pouco aqui da imparcialidade, tá? Da imparcialidade. Sendo reconhecida a imparcialidade, tá? A incompatibilidade por quaisquer dos motivos processualmente previstos, tá? Todos os atos processuais, todos aqueles atos decisórios tomados pelo juiz vão ser tidos como nulos, tá? Então, aqueles atos vão ser anulados e vão ter que ser refeitos. Por quê? Porque o pressuposto do exercício da jurisdição é a imparcialidade. Tanto é que nós vamos ver lá na frente que, dentre as exceções, a primeira a ser arguída em face ao juiz é a exceção de suspeição. Exatamente por quê? Para se instaurar uma instância, tá? Para se iniciar um processo, deve-se ter o pressuposto aí da imparcialidade do julgador. Olha só, a parcialidade presumida. As causas que nós vamos ver aqui, de suspeição e impedimento, são causas legalmente que se presume, veja só, que se presume que o sujeito processual, eminentemente o juiz, é parcial. Ele pende para um lado no processo. Ele tem um interesse que não lhe permite julgar de exercer a jurisdição da maneira como se exige um Estado democrático de direito. Então vejam, são presunções. Claro, dentre essas presunções, ainda dentre essas causas, é possível que muitos juízes, tá, ainda que tivessem essas ligações, não iriam exercer a jurisdição influenciados por ela. Mas para que não fiquemos em um Estado democrático, ao alvedrio de pessoas com boa consciência, nós temos que tomar as precauções para que se evite qualquer mácula ao exercício da jurisdição. Então nós vamos ver aqui as causas de suspeição, que são relativas ao caráter subjetivo do magistrado, tá? Trazidas aí como forma exemplificativa e podendo ser aplicado quando cabíveis ao Ministério Público e a outros sujeitos processuais, então peritos, intérpretes e outros, tá? Causas de impedimento que vão ser relativas a causas objetivas que tiram a imparcialidade, tá? A imparcialidade do juiz, com presunção legal, veja só, de falta de isenção, nesse caso, em um rol taxativo. E nós temos ainda as incompatibilidades, que são causas gerais, que tornam o juiz incompatível com a causa. As causas de impedimento, primeira a serem estudadas, elas vão estar lá no artigo 252 do Código de Processo e vão ser aplicadas ao magistrado, mas podem ser aplicados ao MP e aos demais sujeitos secundários do processo, tá? Então, perito, intérprete, como eu já falei aqui aos senhores. Vamos lá. Quais são as causas de impedimento previstas? Então, aqui nós estamos diante de um rol taxativo. Um rol taxativo. Números clausos. Não pode se fugir disso aqui. Então, o vínculo familiar do juiz com os outros sujeitos atuantes na persecução penal. Então, vejam, vai desequilibrar o processo. Quando o cônjuge atua também como promotor, por exemplo, ou como advogado. Parente consanguíneo, em linha reta ou colateral de até terceiro grau. Parente afim também, ó, linha reta ou colateral de até terceiro grau. Atuando como? Veja só. Então, qualquer parente consanguíneo ou afim, tá? Em linha reta de até terceiro grau, que seja defensor, advogado, MP, delegado, auxiliar ou perito. Percebe? Então, pode até ser, como eu já falei, que um juiz que pegue um caso que foi investigado por sua esposa como delegada, ele seja absolutamente imparcial. Mas vejam como dá uma impressão de parcialidade. Então, essa impressão
que se busca afastar. O juiz que detenha vínculo anterior no mesmo processo. E aí, de fato, fica muito evidente aqui. Nós temos teorias aí como da dissonância cognitiva que responderiam o porquê dessa causa de impedimento, não é? Então veja só, juiz que já atuou como defensor, advogado, MP, delegado, auxiliar ou perito, ou ainda como testemunha naquele processo. Pode acontecer, gente. Se a gente imaginar que tem causas que são julgadas 5, 6 anos depois da investigação, pode muito bem acontecer. Pode ser que eu, hoje delegado, amanhã pegue um caso, tendo passado por um concurso de juiz, nesse mesmo Tocantins, pegue um caso que eu mesmo investiguei, já pensou? E aí eu seria impedido, gente. Impedido. E olha que interessante, se o juiz for indicado como testemunha e souber algo que influa na decisão, ele mesmo vai se declarar como impedido. Se não, ele vai excluir o seu nome do rol de testemunhas. Isso evita aqui que um advogado malandro, não é, utilizando de uma manobra, aí inclua o nome do juiz só para vê-lo afastado por estar impedido no processo, tá? Então o juiz mesmo vai verificar se ele sabe de algo e se esse algo que ele sabe vai influir na decisão. A atuação do juiz em instância diversa, desde que ele tenha se pronunciado sobre a causa, cuidado, então deve se pronunciar sobre a causa, tá? Aplicável então quando o juiz tomou algum ato decisório. Só não vale o despacho de mero expediente. Então decisão simples, interlocutória simples, interlocutória mista, seja ela terminativa ou não terminativa, ou sentença, vai impedir. Então acontece demais que o juiz de primeiro grau seja convocado para o Tribunal de Justiça para cobrir férias, aposentadoria, tá, no tribunal. Então, ele está atuando lá em uma câmara criminal, por exemplo, e chega um caso que ele mesmo julgou, ou ainda que tomou só uma decisão, deferindo uma interceptação telefônica, por exemplo. Como ele tomou um ato decisório, tendo tomado um ato decisório, ele encontra-se impedido de julgar novamente esta causa. Quando houver vínculo de interesse pessoal ou interesse de parente no caso penal. Então veja, o juiz que está julgando uma causa penal em que há interesse próprio naquela causa, interesse do cônjuge, interesse do parente consanguíneo em linha reta ou colateral em até terceiro grau, tá? Ou interesse do parente afim até terceiro grau. Então se houver interesse na causa demonstrado do juiz, do cônjuge, de parentes consanguíneos ou afins de até terceiro grau, ele vai estar também impedido. Uma espécie de impedimento é a incompatibilidade, tá? Espécie de impedimento, e ela vai atuar em alguns casos. Veja só, o juiz que é parente de outro juiz que compõe um colegiado. Então, não pode existir juízes parentes de até terceiro grau, olha, consanguíneo, afim, linha reta ou colateral até terceiro grau, que pertençam ao mesmo órgão julgador. E jurados no mesmo conselho. E aqui tem o mesmo conselho de sentença. Não pode, tá? E olha só, aumenta o rol. Marido, mulher, ascendente, descendente, sogro, genro, nora, irmão, cunhado, tio, sobrinho, padrasto, madrasta ou enteado. Ou enteada também, tá? E nesse caso aqui, é incompatível o exercício de um e de outro concomitantemente. Bem, vamos às causas aí de suspeição. As causas de suspeição estão no 254, lá do CPP, e também são aplicadas aos juízes, ao MP e aos demais sujeitos processuais quando cabível. Causa de suspeição, como eu falei, é um rol exemplificativo, olha lá, rol exemplificativo, que gera desconfiança e não certeza sobre a isenção do juiz. Pode ser declarada pelo próprio juiz, tá? Dentre as causas que são expressas lá, ou o juiz pode declarar motivo de foro íntimo. Então, imagine que um juiz vai julgar a sua amante, que ele não quer que ninguém saiba. Então, ele declara um motivo de foro íntimo, tá? Então, ele não quer evidenciá-lo. E veja, vai ter uma correlação com causas aqui. Vai ter uma correlação. Então, o rol aqui é exemplificativo. Pode ser arguída
pelas partes como exceção. E a primeira dentre todas, viu? Se o juiz decidiu e depois foi declarado como suspeito, todos os atos praticados vão ser nulos, por conta do pressuposto para a jurisdição que não existiu, que é a imparcialidade. Então vamos ver as causas. Amizade íntima ou inimizade capital com qualquer um dos interessados, não sujeitos, veja só, ofendido ou acusado. Então não se aplica amizade ou inimizade com promotor e advogado, mas sim com o acusado e a vítima. Então veja, a parte não pode criar situação. Ninguém pode se beneficiar de um fato criado por ele mesmo. Então a parte não pode criar uma situação que deixe o juiz chateado com ela e venha alegar depois a suspeição. Interesse indireto, próprio ou de familiar, pela definição de causa que seja controversa. Então imagine que um determinado fato no tribunal está em debate. Não se sabe se aquilo é crime ou não é. Está indefinido, por exemplo, se aquilo ali é um crime bagatelar ou não é. E o juiz, seu cônjuge, um descendente ou ascendente, tem um caso sendo julgado no mesmo tribunal por outro juiz, em que vai ter que se decidir também sobre ele. Então veja, isso aqui busca impedir a criação de jurisprudência ou precedente que vai ser favorável para alguém de interesse do juiz, ou dele mesmo, ou de algum familiar, tá? Ou de algum familiar. Em caso que o juiz, olha só, esposa ou familiares estejam respondendo por processo. É a tentativa de se criar, evitação de se criar jurisprudência defensiva aqui. Gente, jurisprudência defensiva existe, mas para pessoas aí é mais complicado ainda, tá? Julgamento em que os interessados, acusado ou ofendido, tá, julgarão o próprio juiz, o cônjuge, parente consanguíneo a fim de até terceiro grau. Então é o julgamento cruzado. O juiz está julgando alguém que vai julgar a sua esposa, por exemplo. Percebem? Então é uma causa que leva à suspeição, porque pode ter um acordo cruzado. Tipo nepotismo cruzado, só que caso de julgamento. Olha, eu absolvo o seu, você absolve o meu. Percebem? Então pode acontecer isso? Eu garanto que 99% dos casos não aconteceria, tá? Mas o código traz isso aqui para evitar que uma eventual absolvição, por exemplo, seja taxada de um acordo cruzado. Outras questões, para a gente finalizar, sobre impedimentos e suspeições. Olha só, dissolução. Os que decorrem, as causas de suspeição e impedimento, que decorrerem de vínculo de parentesco por afinidade, cessarão pela dissolução do casamento. Então, em regra, cessam pela dissolução do casamento, salvo sobrevindo descendente. Sobrevindo descendente não vai cessar. Ainda que dissolvido, cuidado, mantém-se o sogro, padrasto, cunhado, genro e ex-cônjuge. Então vejam, dissolvido pela separação, claro, tá? Mantém-se alguns, sogro, padrasto, cunhado, genro e ex-cônjuge. Vão ser causas aí que vão ensejar a suspeição ou o impedimento, tá? Bom, pessoal, aqui nós finalizamos a nossa matéria, brevíssima, né? Até porque hoje nós temos duas temáticas e essa temática aqui nós só coroamos, nós só finalizamos aí o estudo dos sujeitos processuais. Se vocês me perguntarem, professor, mas como que eu faço? Qual que é a sistemática da exceção de suspeição, da exceção de impedimento? Eu falo, calma aí, nós vamos ter uma aula logo mais na frente, tá? Dentre as próximas aulas, que nós vamos falar de incidentes processuais, vamos falar de preliminares, e dentre as preliminares nós vamos ter as exceções de suspeição, a exceção de impedimento, e aí nós vamos entender qual é a sistemática e como funciona, tá? Então, nos vemos na próxima aula e até lá!